Cumprimento a todos vocês com a paz de Cristo em nome de Jesus. Eu sou o evangelista Adriano Fábio e eu estou aqui com o canal A Palavra de Vitória. Eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal, inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com os seus amigos, dá um joinha, um like aí para você me ajudar no canal e ouça essa palavra do começo ao fim. Deus vai falar ao teu coração. A palavra de Deus para mim e para você, ela está aqui em 1 João, no capítulo 5. Eu quero ler com vocês o versículo 4 e o versículo 5, onde a Bíblia vai nos dizer: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. É esta vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é aquele que vence o mundo, senão o que crê que Jesus é o Filho de Deus? Quero estar meditando com você nesse texto, nessa palavra, aonde a Bíblia está dizendo para mim e para você: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Meus amados, ali em João, no capítulo 3, Nicodemos veio falar com Jesus e Jesus diz para Nicodemos: se não nascer de novo, não tem como entrar no reino de Deus. Para você vencer, para você entrar no reino de Deus, você tem que nascer de novo. E isso acontece quando você reconhece que você é falho e pecador, você ouve falar de Jesus Cristo e entrega a sua vida a Ele. E recebe Ele como o único Senhor e Salvador da sua vida. Nesse momento você nasce de novo. A Bíblia vai nos dizer ali em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, que você se torna uma nova criação, uma nova criatura, aonde as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo em nossas vidas. Você passa a receber o novo DNA. Eu passo a receber um novo DNA. Se você entregou a sua vida a Cristo, se você repreendeu de seus pecados e recebeu o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, então você nasceu de novo. Você agora, meus amados, faz parte da família celestial. A sua cidadania, como está na Bíblia ali em Filipenses 3:20, é o céu. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos mais a esse mundo. Enquanto Jesus orava pela igreja, ali em João no capítulo 17, tanto no versículo 14 como no versículo 16, Jesus vai dizer que nós estamos no mundo, mas nós não somos mais desse mundo, porque nós, meus amados, fomos comprados pelo sangue dele. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, como está ali no livro de Efésios, no capítulo 1, no versículo 13, ele nos selou como o Espírito Santo. Nós recebemos agora o Espírito Santo dentro de nós. Então é dessa maneira que você nasce de novo. A Bíblia diz ali em João 3,16 que Deus ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entenda, meus amados, que Deus ele amou o mundo todo, mas há uma condição, aquele que crê, e dentro dessa condição, meus amados, que Deus estipulou, todo aquele que crê será salvo. O justo ele vive pela fé. Por isso o apóstolo Paulo diz ali em Romanos 1,17 que o justo vai viver pela fé. E ali também em Efésios, no capítulo 2, o apóstolo Paulo vai dizer que pela graça eu e você nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de mim, não vem de você, é um dom de Deus. A salvação é um dom, é um presente que Deus dá por meio da fé. E quando você nasce de novo, Jesus diz que você vence o mundo. Por causa de Adão, meus amados, todos pecaram. O pecado estava sobre todos. Romanos 3,12, não há um justo sequer. Romanos 3,23, todos pecaram. Mas todos aqueles que crerem em Jesus Cristo saíram do pecado para a justiça, receberam o dom da justiça. O dom da justiça, meus amados, é o presente, como está ali em Romanos 5,17. Através do dom da justiça nós podemos reinar em vida, reinar nessa vida, triunfar sobre o pecado, sobre o poder do inimigo. Romanos 6,14, o apóstolo Paulo diz que os que estão debaixo da graça, meus amados, esses estão livres do pecado. E debaixo da graça, meus amados, nós estamos livres. Aquele que está debaixo da lei está debaixo da morte. Mas aquele que está debaixo da graça, debaixo do favor, esse se torna livre do pecado. Jesus Cristo nos libertou. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há
para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós estamos livres da condenação, porque Cristo nos justificou. Jesus pagou pelos nossos pecados e através da vitória de Jesus, pela fé nele, meus amados, nós recebemos essa vitória e nos tornamos mais que vencedores, como está ali em Romanos 8:37. O pecado não pode mais ter domínio sobre as nossas vidas, porque nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, debaixo do favor. Jesus venceu por nós e nós entramos nessa vitória por meio da fé. Todo o mérito é de Cristo. Todo o mérito é de Jesus. Nós podemos adorar porque Jesus Cristo nos reconciliou, que Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados. Aquilo que era impossível para mim e para você fazer por nossas próprias forças, Jesus Cristo veio e fez. E pela fé nele nós podemos, meus amados, receber essa vitória. Nós podemos nascer de Deus. Nós podemos nos tornar uma nova criação. Nós podemos ser filhos e como garantia, ali, meus amados, em Romanos 8:16, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo dá testemunho em nossos corações que nós somos filhos de Deus. Se verdadeiramente você se arrependeu e recebeu o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador, você recebeu esse testemunho dentro de você. Você sabe agora que você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Ninguém pode mais tirar esse direito de você, porque o único que podia, meus amados, separar você eternamente de Deus era Jesus. E ele veio e nos reconciliou. Ele pagou por nossos pecados para que nós pudéssemos agora nos tornar filhos e aproximar de Deus, para que nós pudéssemos ter uma nova identidade e um novo DNA. E a Bíblia vai dizer, meus amados, ali em 1 João, no capítulo 4 aqui, se nós formos lermos aqui do versículo 15 ao versículo 17, vai dizer que assim como Jesus é, eu e você nesse mundo, nós temos uma nova natureza. A vida de Deus, ela está em mim, a vida de Deus está em você. A vitória de Cristo passou a ser a minha vitória e passou a ser a sua vitória. Por isso ele continua dizendo, ó, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Porque, meus amados, nós recebemos essa vitória pela fé. Todo aquele que crê, todo aquele que ouve o Evangelho é a boa notícia. A boa notícia é que Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados. A boa notícia é que ele bradou, está consumado. A boa notícia é que ele foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia para dar um novo destino para mim e para você. Essa é a boa notícia e é a nossa fé, meus amados, na ressurreição de Cristo, é a nossa fé na palavra de Deus, meus amados, que nos dá a vitória sobre o mundo, que nos dá a vitória sobre esse sistema, né? A Bíblia vai dizer ali em 1 João, no capítulo 5, no versículo 19, vai se referir a Satanás como Deus desse século, Deus dessa era, porque, meus amados, o domínio foi tirado. Jesus Cristo bradou, está consumado. Ele reina na vida daqueles que não compreendem a verdade. Quando a Bíblia vai dizer ali em 2 Coríntios 4:4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeçam a luz do Evangelho. A luz do Evangelho é a boa notícia. A boa notícia é que Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados e todo aquele que crê nele vai receber a vida eterna, vai se tornar um novo homem, uma nova mulher, vai receber uma nova identidade. Amém? Como está ali em Romanos 5:20, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, o favor superabundou. Eu e você agora somos filhos, nós somos herdeiros, nós estamos debaixo da bênção, debaixo da vitória. Jesus Cristo, ele é a minha vitória e Jesus Cristo é a sua vitória. Nele, eu e você, nós somos mais que vencedores, né? A nossa fé em Cristo, a nossa fé, meus amados, nessa nova identidade que nos foi dada, meus amados, o conhecimento da verdade nos liberta. Jesus diz, conhecereis a verdade. Ali em João 8:32, e a verdade vos libertará. Em João 14:6, ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por ele. Então, quando você conhece Jesus e você recebe ele como o único Senhor e Salvador da sua vida, você é livre de verdade. Verdadeiramente, você é liberto. O pecado não pode mais escravizar você. Gálatas 5:16 vai dizer que se nós vivermos pelo Espírito, de maneira nenhuma nós iremos satisfazer os desejos da nossa carne. E isso é possível porque agora o Espírito Santo, ele habita dentro de mim e habita dentro de você. O Espírito Santo só pode ser recebido pela fé.
crendo em Jesus, porque pela fé em Cristo nós recebemos o perdão, e uma vez que nós somos perdoados, o Espírito vem habitar em nós. Isaías 59:2 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, mas a Bíblia diz, Romanos 8:1, que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Aquele que está firmado em suas próprias obras está separado de Deus, mas aquele que entregou a vida a Jesus Cristo foi reconciliado, está livre da condenação, está livre do pecado, se tornou um filho, uma filha, se tornou, como está ali em Romanos 8:17, cordeiro de Cristo e herdeiro de Deus. Tudo que Deus tem agora é meu e seu, e nós recebemos isso pela fé. E o versículo 5, quem é aquele que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Ele faz uma pergunta, quem é aquele? Somente os que creem em Cristo, somente os que receberam Jesus como único Senhor e Salvador, somente aqueles que crê no Evangelho. Por isso, ali em Romanos 1:17 está escrito que o justo viverá pela fé. Nós cremos em Jesus Cristo e vivemos por isso. E quando nós colocamos a nossa fé, a nossa confiança em Cristo, nós ficamos livres do pecado. Por isso a Bíblia diz ali em Romanos 11:1 que a fé, ela é o firme fundamento daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. Não, meus amados, consegue se enxergar com os olhos naturais, mas se enxerga pela fé. Quando nós lemos na palavra e ouvimos falar de Jesus e colocamos a confiança nele, meus amados, nós tomamos posse. Nós cremos na palavra, independente do que os olhos podem ver, independente da circunstância. A circunstância não quer dizer nada, porque ali em João, no capítulo 17, no versículo 17, Jesus diz que nós somos santificados pela verdade, e a verdade é a palavra. Quando você põe a confiança na palavra, quando você recebe a palavra e crê com o seu coração, meus amados, a sua vida é transformada. Então, comece a examinar as Escrituras, ler a palavra de Deus, comece a declarar quem você é. Se você entregou a sua vida a Cristo, meus amados, comece a declarar, eu sou como Jesus, eu sou mais que vencedor, assim como Jesus é, sou eu nesse mundo. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja, eu sou a igreja do Senhor e o inferno não pode prevalecer contra a minha vida. Comece a declarar, porque Romanos 10:17 diz que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, e a Bíblia diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Quando mais você cita as Escrituras e declara a palavra, mais você coloca a palavra dentro do teu coração, mais você enche o seu coração com a verdade da palavra. E o coração aqui, meus amados, é o coração espiritual. Provérbios 23:7 vai dizer, como o homem pensa em seu coração, assim ele o é. Com o coração natural, meus amados, não se pensa, mas é o coração espiritual, que está no espírito. Você é um espírito, meus amados, que tem uma alma que habita dentro de um corpo. E somente a palavra de Deus pode penetrar aí no seu espírito e transformar você. E isso acontece quando você começa a ouvir e declarar, através da fé, através do ouvir. Então comece a ouvir a palavra, declarar a palavra, comece a declarar aquilo que Jesus declara. Tira o olhar da circunstância, tira o olhar da tempestade. Pedro, por olhar na tempestade, a Bíblia diz que ele começou a afundar, mas ele foi esperto e clamou por Jesus. Ele começou a afundar, o texto diz, porque ele tirou o olhar de Jesus e olhou para a tempestade, ele olhou para a circunstância. O diabo quer fazer que você tire o olhar de Jesus e olhe para a circunstância, mas viva pela fé. Olhe, meus amados, através da palavra, creia em Cristo. Entenda, 1 João 4,4 vai dizer, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então eu e você, nós somos mais que vencedores. Cristo habita em mim, Cristo habita em você. Jesus Cristo, ele é a minha vitória. Jesus Cristo é a sua vitória. Ele fez de mim e de você pessoas mais que vencedores. Ainda que o inferno todo se levante contra nós, ele não pode mais prevalecer, porque ninguém pode amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou, como está ali, meus amados, se você for ler em Número, no capítulo 23 ali de Números. E a Bíblia vai dizer para mim e para você em Efésios 1:3 que todas as bênçãos espirituais nos foram concedidas em Cristo. Deus nos abençoou em Cristo. Se você crê em Jesus Cristo de todo o seu coração, saiba que é tarde demais para o diabo, e a sua fé em Cristo dá a vitória para você sobre esse mundo. Amém? Eu quero orar por vocês. Pai, eu oro por todos que ouviram, receberam essa mensagem, essa palavra, que essa verdade venha entrar no coração dos ouvintes, que ela seja luz, Pai, que eles sejam iluminados, renovados, fortalecidos em Ti, na força do Seu poder e na Tua graça. Eu oro, Jesus, abençoando. Eu oro, Pai, para que a Sua palavra transforme, para que eles sejam edificados na verdade, Pai, para que a fé,
Ó Pai querido, Senhor, cresça no coração de cada ouvinte, que todos, Pai, venham meditar na palavra e declarar que são mais que vencedor em Ti, porque a nossa vitória já aconteceu. O sobrador está consumado, Pai. Nós vencemos pela fé, nós colocamos a confiança em Ti e é pela fé em Ti que nós temos a vitória. Nós e nossa casa serve ao Senhor. Amém.